Imagine por um momento que você vive em uma terra antiga, cheia de mistérios e histórias que ecoam pelas montanhas. Agora imagine que enquanto caminha por essas terras, você percebe que há um povo que é constantemente rejeitado e evitado, como se fossem amaldiçoados. Esse povo são os samaritanos. Mas por quê? O que eles fizeram de tão errado para serem odiados pelos judeus? Sabe, essa história é mais sombria do que parece. Não era apenas uma briguinha entre vizinhos. Havia algo profundo, quase assustador. Imagina crescer num lugar onde ninguém quer se aproximar de você, onde as pessoas viram o rosto quando te veem, onde você é tratado como se tivesse uma marca que ninguém pode apagar. Você já se sentiu assim alguma vez? Excluído, como se não pertencesse a lugar nenhum? Pois é, os samaritanos conheciam muito bem essa dor. Mas aqui está o ponto que quase ninguém fala. Essa rejeição não foi só por diferenças de crenças. Não. Há segredos obscuros, traições antigas e profecias esquecidas que mudaram para sempre a forma como esses povos se enxergavam. Os judeus acusavam os samaritanos de terem traído sua fé, de se misturarem com inimigos e abandonarem suas raízes sagradas. E essa rixa gerou ódio, guerras e muito medo. Mas calma, eu sei que tudo isso pode parecer confuso e até um pouco assustador. E é exatamente por isso que você precisa assistir a este vídeo. Vou te contar os detalhes por trás dessa história de rejeição e revelar a verdade por trás dessa rivalidade. Se você já se sentiu deixado de lado, incompreendido, então, acredite, você vai entender o que os samaritanos passaram. E vou te mostrar o que podemos aprender com tudo isso. A resposta está mais perto do que você imagina. E pode mudar a forma como você vê essa antiga história. E até mesmo a sua própria vida. E aí, está curtindo essa história cheia de mistérios e segredos antigos? Então, antes de mergulharmos ainda mais fundo, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, você não perde nenhuma das nossas aventuras pelo passado e ainda ajuda a gente a trazer mais conteúdos como esse. Vamos juntos descobrir os mistérios da história? Deixa o like e se inscreve agora. Imagina que os samaritanos eram como um grupo de pessoas que moravam numa vizinhança antiga. Mesmo que o grande Império Romano mandasse em todo o mundo, esse povo conseguiu manter sua própria maneira de viver e suas tradições. Eles eram diferentes, tinham seus próprios costumes e uma identidade que nunca deixaram de lado, mesmo que os romanos tentassem controlá-los. Tudo começou há muito, muito tempo, quando o grande reino de Israel se dividiu em dois pedaços. O reino do norte, com sua capital em Samaria, e o reino do sul, que tinha Jerusalém como centro. Foi como se uma grande família tivesse se separado em dois lados diferentes. E adivinha só, os samaritanos eram do lado norte, enquanto os judeus ficaram no sul, cada grupo seguindo seu próprio caminho. Só que um dia, o reino do norte, onde os samaritanos viviam, foi invadido pelos poderosos assírios, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Os assírios levaram muitos israelitas embora e trouxeram gente de vários lugares para viver ali. Imagina um monte de novos vizinhos se mudando para o seu bairro, todos falando línguas diferentes e com costumes esquisitos. Com o tempo, os samaritanos começaram a se misturar com esses novos povos. E foi assim que surgiu uma nova comunidade com uma mistura de culturas e religiões. Os samaritanos acabaram sendo vistos pelos judeus como pessoas que tinham mudado suas crenças e tradições. Por misturarem suas práticas religiosas com as de outros povos, os judeus os consideravam impuros, tanto na religião quanto como grupo étnico. Essa diferença de crenças foi um dos motivos pelos quais os judeus e os samaritanos não se davam bem. Os samaritanos, por outro lado, tinham uma opinião bem diferente sobre quem eram. Eles acreditavam ser os verdadeiros descendentes das antigas tribos de Efraim e Manassés. Eles se viam como os que realmente preservaram a fé original, mesmo depois da invasão assíria. Na visão deles, eles continuaram a adorar a Deus de forma pura, mantendo suas tradições e crenças sem se desviar. Imagina só, enquanto os judeus de Jerusalém achavam que o lugar mais sagrado para adorar a Deus era o grande templo no Monte Moriá, em Jerusalém, os samaritanos tinham uma ideia completamente diferente.
Eles acreditavam que o verdadeiro lugar escolhido por Deus era o Monte Gerizim, que ficava bem perto de onde eles moravam. Para eles, aquele monte era sagrado desde os tempos antigos, o lugar onde seus antepassados falaram com Deus. Os samaritanos até construíram um templo no topo do Monte Gerizim. Para eles, era ali que aconteciam as celebrações mais importantes, enquanto, do outro lado, os judeus olhavam com desconfiança e viam isso como uma heresia, como se fosse um grande erro. Para complicar ainda mais, os samaritanos tinham uma versão própria dos textos sagrados. Eles seguiam uma versão especial da Torá, chamada Pentateuco Samaritano. Era como se eles tivessem um livro de regras um pouco diferente dos judeus. Embora essa Torá fosse parecida com a dos judeus, tinha algumas mudanças importantes. Por exemplo, enquanto a Torá judaica dizia que Abraão quase sacrificou seu filho Isaque no Monte Moriá, lá em Jerusalém, a versão dos samaritanos dizia que isso aconteceu no Monte Gerizim, o lugar que eles consideravam sagrado. Isso só aumentava a distância entre os dois povos, cada um acreditando que sua versão era a certa. Essa diferença de crenças causou muitas brigas entre os dois povos ao longo dos anos. Os judeus viam o templo que os samaritanos construíram no Monte Gerizim como uma afronta, como se fosse uma provocação direta. Para os judeus, só havia um templo verdadeiro, o de Jerusalém. As tensões chegaram ao ponto máximo quando um líder judeu, chamado João Hircano, decidiu destruir o templo dos samaritanos no Monte Gerizim, por volta de 100 anos antes de Jesus nascer. Foi um golpe duríssimo para os samaritanos, que nunca esqueceram essa destruição. Isso fez com que a raiva e o ressentimento entre os dois grupos só aumentassem, deixando marcas profundas que durariam por séculos. Com o passar do tempo, essa rivalidade foi ficando menos intensa, mas não porque os dois lados fizeram as pazes, e sim porque os samaritanos foram perdendo força e influência. Quando o Império Romano passou a governar a região, os samaritanos se tornaram uma comunidade cada vez menor. Eles não se envolveram nas grandes revoltas dos judeus contra os romanos, como a famosa destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., que levou os romanos a esmagarem os judeus com muita violência. Apesar de tentarem se manter longe dos problemas, os samaritanos também sofreram indiretamente com a repressão e o controle severo que os romanos impuseram em toda a região. Isso fez com que fosse ainda mais difícil para eles continuarem praticando suas tradições em paz. Quando o Império Bizantino tomou conta da região, a situação ficou ainda pior para os samaritanos. Nessa época, os bizantinos eram cristãos e não gostavam muito de outras religiões. Assim, os samaritanos passaram a enfrentar muitas perseguições porque não seguiam o cristianismo. Cansados de tanta opressão, eles se revoltaram algumas vezes, como na famosa revolta liderada por Juliano ben Sabar, em 529 d.C. No começo, eles até conseguiram conquistar parte de Samaria, mas os bizantinos rapidamente reagiram com força. A repressão foi brutal, resultando em muitas mortes e enfraquecendo ainda mais a comunidade samaritana. Depois dessas revoltas, a vida deles ficou ainda mais difícil, com proibições e tentativas de forçá-los a se converter ao cristianismo. Quando os muçulmanos conquistaram a região no século VII, a vida dos samaritanos mudou mais uma vez. Sob o domínio islâmico, eles eram classificados como dhimis, ou seja, povos que tinham o direito de praticar sua religião, mas com algumas condições. Isso significava que eles podiam continuar suas práticas, mas precisavam pagar um imposto especial chamado jizia. Esse imposto era um fardo pesado para a comunidade, especialmente para os samaritanos mais pobres, que começaram a se converter ao islamismo para evitar o pagamento. Mesmo assim, muitos se mantiveram firmes em suas crenças, embora as dificuldades econômicas e sociais fossem cada vez maiores. Essas pressões, somadas à marginalização, fizeram com que a população samaritana continuasse a diminuir. Durante o período dos Abássidas, e mais tarde sob o domínio dos mamelucos, a situação dos samaritanos não melhorou. Na verdade, ficou ainda mais difícil. Eles passaram a pagar impostos mais altos e sofreram ainda mais discriminação. Imagina viver num lugar onde, além de ser tratado como cidadão de segunda classe,
Você ainda tinha que pagar taxas extras só para praticar sua fé. No meio de tudo isso, muitos samaritanos acabaram deixando suas terras ou se misturando com outras comunidades para sobreviver. E, para piorar, durante as cruzadas, a Terra Santa se tornou um campo de batalha. Embora os cruzados não visassem diretamente os samaritanos, a violência e o caos das guerras afetaram toda a região. Suas aldeias foram saqueadas e muitos perderam o pouco que tinham, enfraquecendo ainda mais sua comunidade. Quando o Império Otomano assumiu o controle da região, a vida dos samaritanos continuou difícil, mas havia uma pequena diferença. Eles foram oficialmente reconhecidos como uma comunidade religiosa distinta. Só que esse reconhecimento não significava proteção especial. Eles ainda tinham que pagar impostos extras e lidar com discriminação social. Durante os 400 anos do domínio otomano, os samaritanos continuaram a diminuir em número. A situação ficou tão crítica que, no século XVI, havia apenas cerca de 200 samaritanos restantes. Muitos deles enfrentavam perseguições, eram forçados a se casar fora da comunidade ou tinham que se converter a outras religiões para sobreviver. Mesmo assim, eles nunca desapareceram completamente, se agarrando às suas tradições antigas com toda a força. No meio de tanta dificuldade, algo inesperado aconteceu no século XIX. Exploradores e estudiosos da Europa começaram a se interessar pela história dos samaritanos. Pessoas como Edward Robinson e os irmãos Wilson visitaram a região e registraram a vida dessa pequena comunidade, trazendo a atenção do mundo para eles. Com essa curiosidade renovada, os samaritanos começaram a receber apoio de judeus e até de organizações internacionais que queriam ajudar a preservar essa antiga cultura. Esse interesse deu à comunidade um pouco de esperança e suporte financeiro para sobreviver em tempos tão difíceis. Foi um momento de renascimento para eles, mesmo que ainda fossem poucos em número. Hoje, os samaritanos são uma comunidade pequena, mas ainda estão presentes, mantendo vivas suas tradições. Atualmente, existem cerca de 800 samaritanos espalhados entre duas cidades, Holon, em Israel, e Kiryat Luza, próximo ao Monte Gerizim. Mesmo sendo poucos, eles continuam a celebrar suas tradições milenares. Eles guardam o sábado rigorosamente, realizam o sacrifício de cordeiros durante a Páscoa no Monte Gerizim e seguem fielmente as leis escritas no Pentateuco samaritano. Nos últimos anos, o interesse acadêmico e turístico pela cultura samaritana aumentou, o que ajudou a comunidade a se fortalecer economicamente e a preservar sua identidade única. E apesar de serem tão poucos hoje em dia, os samaritanos têm encontrado maneiras de se adaptar ao mundo moderno sem perder suas raízes. Com o interesse crescente de estudiosos e turistas, eles começaram a abrir suas portas, mostrando suas tradições e rituais para o mundo. Essa exposição trouxe não só uma ajuda financeira, mas também um novo orgulho em suas antigas tradições. Nas festas mais importantes, como a Páscoa, centenas de visitantes sobem o Monte Gerizim para assistir ao sacrifício de cordeiros, uma prática que os samaritanos mantêm há séculos. E mesmo vivendo em meio a um mundo tão diferente daquele de seus ancestrais, eles continuam a ensinar suas crenças e tradições às novas gerações, garantindo que a chama da sua história nunca se apague. Hoje em dia, os samaritanos também têm aproveitado a tecnologia e a internet para contar sua história e divulgar sua cultura. Eles começaram a compartilhar suas tradições online, criando canais para que mais pessoas conheçam sua herança e aprendam sobre suas práticas únicas. Além disso, o interesse acadêmico ajudou a preservar documentos antigos e registrar suas práticas religiosas. Os samaritanos estão conseguindo, aos poucos, equilibrar sua vida entre o moderno e o tradicional, garantindo que sua comunidade, mesmo pequena, continue viva e ativa. E assim, um povo que enfrentou perseguições, guerras e quase desapareceu, hoje resiste, adaptando-se ao mundo atual enquanto mantém seu compromisso de honrar suas raízes ancestrais. É uma prova viva de que, mesmo diante de todos os desafios, a identidade e a fé podem atravessar séculos e sobreviver. Os samaritanos, mesmo sendo tão poucos, continuam a transmitir suas histórias e tradições com um imenso orgulho.
Para eles, cada membro da comunidade é um guardião de um passado que quase desapareceu. Hoje, eles trabalham para manter suas escolas e locais de culto, onde ensinam as crianças sobre sua história, sua versão da Torá e suas festas sagradas. Além disso, a pequena comunidade se esforça para manter suas tradições de casamento, seguindo regras rigorosas para preservar sua identidade única. Casamentos com pessoas de fora da comunidade são raros, já que eles tentam garantir que suas tradições e linhagens não se percam. Mesmo enfrentando os desafios de serem uma das menores comunidades religiosas do mundo, os samaritanos provam, dia após dia, que a fé e a resiliência podem manter viva uma história que tem mais de 2000 anos. Eles continuam a ser um exemplo de perseverança, lembrando a todos nós que, mesmo em meio às maiores adversidades, é possível preservar aquilo que é mais precioso. Apesar de todos os desafios ao longo dos séculos, os samaritanos ainda guardam com carinho suas cerimônias antigas e seus locais sagrados. O Monte Gerizim continua sendo o coração espiritual da comunidade, onde eles realizam suas celebrações mais importantes, como a Páscoa, em que os membros da comunidade, vestidos de branco, se reúnem para o ritual de sacrifício dos cordeiros. Um momento que une todas as gerações, dos mais velhos aos mais jovens. Nos dias de hoje, os samaritanos também têm feito esforços para se conectar com o mundo ao seu redor, participando de projetos educacionais e culturais em Israel e na Palestina. Eles tentam manter uma relação de respeito com as comunidades vizinhas, sejam elas judaicas ou muçulmanas, sabendo que sua sobrevivência depende da capacidade de coexistir em paz. Além disso, em um mundo cada vez mais globalizado, os samaritanos têm se empenhado em atrair mais turistas e estudiosos interessados em aprender sobre sua história e cultura. As portas das suas aldeias estão abertas para aqueles que desejam ver de perto como eles preservam tradições milenares em meio à modernidade. É uma forma de garantir que a sua herança não apenas sobreviva, mas seja reconhecida e apreciada por pessoas de todo o mundo. E assim, essa comunidade pequena, mas resiliente, continua resistindo ao tempo, como uma árvore que, apesar de todos os ventos contrários, permanece enraizada, florescendo em solo antigo e carregando consigo a memória de um passado que se recusa a ser esquecido. Hoje, os samaritanos são um exemplo vivo de como uma comunidade pode se adaptar ao longo do tempo, sem abrir mão de sua identidade. Mesmo com tantas mudanças no mundo ao seu redor, eles se mantêm fiéis às suas crenças e costumes. Eles celebram o sábado rigorosamente e seguem à risca os preceitos de sua versão da Torá, que é um pouco diferente da judaica. A Páscoa é o evento mais marcante para eles, e ver como a comunidade se une para realizar o sacrifício dos cordeiros no Monte Gerizim é quase como voltar no tempo. É um espetáculo de fé, tradição e união familiar que atrai curiosos de todas as partes, interessados em entender como uma prática tão antiga sobreviveu por tantos séculos. Além disso, os samaritanos têm trabalhado para garantir que suas tradições passem para as próximas gerações. Eles sabem que, sendo tão poucos, cada novo nascimento é uma vitória, e cada criança é uma esperança de que a chama da sua herança continuará acesa. Com o passar do tempo, eles têm aprendido a equilibrar a preservação de suas tradições com a necessidade de se adaptar ao mundo moderno. Usando as redes sociais e a internet, eles compartilham sua história, tentando despertar o interesse de pessoas que nem imaginavam que os samaritanos ainda existiam. E assim, essa pequena, porém determinada comunidade continua sua jornada, como guardiões de uma herança única. Eles nos lembram que, mesmo em um mundo onde tudo parece mudar tão rápido, há coisas que valem a pena serem preservadas e protegidas a qualquer custo. E aí, gostou de saber todos os segredos por trás dessa história cheia de mistérios entre os samaritanos e os judeus? Eu sei, foi uma jornada e tanto. Agora você entende como essas brigas antigas moldaram tantas coisas que vemos até hoje, né? Mas calma, se você achou essa história interessante, prepare-se, porque tem muito mais vindo por aí. O próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo nas intrigas, mistérios e lições que a história nos ensina. Então, fique ligado. A história dos samaritanos.
Por que foram rejeitados pelos judeus? Foi só o começo. Ah, e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será o primeiro a saber quando o próximo capítulo dessa história incrível estiver no ar. A gente se vê no próximo vídeo.